Fala galera, eu sou o Wesley, professor de Geografia e Atualidades. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então pessoal, na aula de hoje vamos estudar as funções da cidade, o que é uma rede urbana, o que é uma hierarquia urbana, beleza? Então vamos para cá comigo, nessa tela. Então o que é uma função? Uma função de uma cidade é quando uma cidade exerce um papel, exerce uma influência no espaço geográfico. Então nós temos várias funções diferentes dentro desse cenário de urbanização. Nós temos cidades que têm funções rurais, nós temos cidades que têm funções administrativas, então nós temos diferentes funções dentro desse processo de urbanização. Vamos só perceber algumas dessas cidades que têm diferentes funções. Então aqui no caso do Brasil nós temos as cidades que exercem funções rurais, que é o caso de Altamira no Pará, que é o caso de Sinop. Elas têm essa função rural, elas servem como polos produtores muito fortes no Brasil, produtor de soja, produtor de milho, então elas exercem essa função rural. Outro exemplo, são cidades que têm funções industriais. Camaçari, na Bahia, é uma cidade que tem essa função. Você tem fábricas automobilísticas lá em Camaçari. Outro exemplo aqui é Detroit, lá nos Estados Unidos. Você tem São Bernardo, em São Paulo. São cidades que têm funções industriais. Basicamente, é onde estão localizadas boa parte das indústrias automobilísticas. Então, por isso que a gente chama de função industrial. Outra característica aqui, outra função, seria as cidades administrativas, que é o caso de Brasília, que é o caso de Washington. São capitais onde estão concentrados os três poderes, né? O poder administrativo, executivo e judiciário. Então, elas têm essa função mais administrativa. As cidades também podem ter funções militares. É o exemplo de Resende, no Rio de Janeiro, é o exemplo de West Point, lá nos Estados Unidos. Então, são cidades que foram criadas em função do exército, em função das bases do exército, das bases da marinha. Então, tem toda uma infraestrutura, o comércio foi voltado para esse tipo de realidade. Nós temos também cidades que têm funções turísticas, que é o caso de Porto Seguro, aqui no Brasil, o caso de Veneza, o caso de Paris, que sobrevive basicamente desse tipo de economia. Então elas exercem essa função turística muito forte. Nós temos também as cidades multifunções, onde você consegue encontrar vários tipos de funções. Então você tem funções administrativas, você tem funções industriais, você tem funções turísticas. Então Nova York se engloba nisso. Dubai também se engloba nisso, Tóquio, Londres. Então, isso daí, pessoal, são as funções das cidades, as diferentes tendências, as diferentes importâncias que elas exercem dentro desse cenário de urbanização. Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Agora que a gente já estudou o que é uma função, nós vamos entender o que é uma rede urbana. O que é uma rede? Vamos pensar, pessoal, como se fosse uma espécie de uma teia de aranha. Ela está toda interligada. Certo? Então, nessa rede urbana, nós temos toda uma interligação, onde você vai ter fluxo de capitais, fluxo de mercadorias, fluxo de pessoas. Então, são cidades que exercem influência, entre outras, e elas criam como se fosse uma espécie de uma rede, que vai e volta, que vai conectando essas cidades para essa cidade central. Então, é o que a gente chama de rede urbana. Então, você tem aqui o significado mais completo, né? Que seria a interligação de cidades que estabelecem fluxo de pessoas, de mercadorias, de capitais, de acordo com a função e a posição na hierarquia urbana. Então, esse mapa do Brasil aqui mostra muito bem as diferentes redes urbanas que a gente tem. São cidades principais que exercem influência em outras cidades. Então, você tem um exemplo do Ceasa de São Paulo. Ele vai ter essa rede urbana. Então, ele vai ter uma influência muito forte para outras regiões. Então, vai pegar o produto e distribuir para essa região e faz essa linha de interligação entre essas duas cidades. É o que a gente chama de rede urbana. A gente tem um exemplo aqui, ó, de uma rede urbana mais detalhada. Deixa eu só passar para o lado de cá para ficar melhor visualizar. Então, nós temos aqui a rede urbana de Fortaleza. Percebam que Fortaleza vai exercer influência em várias outras cidades. E ela cria essa espécie de rede, de interligação entre essas cidades. Então, por aqui você vai ter um grande fluxo de pessoas, de mercadorias e de capital. Veja aqui, a Fortaleza vai ter uma linha de fluxo de pessoas, de capital aqui para Sobral, para Mossoró, para outras cidades, Juazeiro do Norte. Então, isso é o que a gente chama de rede urbana, essa interligação, essa influência que cidades exercem
entre outras, e esse fluxo de pessoas, mercadorias e capitais. É o que a gente chama de rede urbana. Só para a gente concluir, vamos entender o que é essa hierarquia urbana. Então a gente já viu o que é uma função, o que é uma rede, e vamos perceber o que é uma hierarquia urbana. Então hierarquia, como eu coloquei para vocês, é como as cidades exercem sua influência sobre a outra. Nós temos os exemplos da hierarquia mais tradicional, onde a cidade maior, a cidade mais industrializada, a cidade mais moderna, exercia influência nas menores. Então a gente tem um exemplo aqui da metrópole nacional, podemos exemplificar aqui como sendo São Paulo, uma metrópole regional, então São Paulo vai exercer influência sobre Salvador, que vai exercer influência sobre Aracaju, que vai exercer influência sobre Itabaiana, que vai exercer influência sobre uma vila, uma cidadezinha menor. Essa seria a hierarquia tradicional. Esse processo de hierarquização, ele vai sendo modificado ao longo dos tempos, porque atualmente, com o processo de globalização, com o processo de evolução dos meios de transporte, as cidades elas estão mais conectadas, elas estão mais interligadas. Então essa rede, essa hierarquia urbana, ela vai ser modificada, não vai ser essa coisa mais fixa, onde a de cima exerce influência total para de baixo. Nós temos essa rede urbana aqui atualmente. Então temos a figura da metrópole nacional, mais uma vez a metrópole regional, a metrópole, você vai ter a cidade local. Percebe que ela ainda vai continuar com a sua influência. Mas vejam a direção dessas setinhas agora. Ela vai e volta. Isso não quer dizer que a metrópole nacional não depende de jeito nenhum dessas três aqui. Veja que uma cidade local, ela depende desse centro regional, mas também ela vai ter influência, ela vai ter importância para essas outras regiões. Então essa é a chamada hierarquia mais atual, onde você tem uma conexão, onde as cidades menores vão mandar matéria-prima, onde as cidades menores vão mandar uma parcela da mão de obra para as cidades maiores. Então essa é a chamada hierarquia mais moderna. Percebam a diferença, que era uma coisa mais de cima para baixo. Agora nós temos uma interligação. E como isso é possível? Eu falei a vocês, por conta da evolução dos meios de transporte, por conta da evolução dos meios de comunicação, tudo isso vai ficando mais fácil. Você tem essa conexão, você tem essa comunicação entre cidades e a facilitação do transporte de mercadorias, de pessoas e de capital. Então, o que a gente chama de hierarquia urbana. Espero que vocês tenham entendido o que é uma função, o que é uma rede e o que é uma hierarquia urbana. Esse é um conteúdo bastante cobrado na prova do Enem. Não é um assunto difícil, é um assunto até fácil, que a gente consegue perceber no dia a dia o que é uma cidade, uma megacidade, uma megalópole, uma metrópole, o que é um processo de conurbação, o que é um processo de gentrificação. A gente estudou todos esses conceitos nas aulas de urbanização. Se não entendeu o conteúdo, volta lá na aula, estuda, revisa o material de novo, que eu sempre gosto de dizer aos meus alunos. Não tem preguiça para estudar. Se você quer moleza, você mastiga água, beleza? Então vamos focar, pessoal, vamos estudar, que partiu federal, viu? Valeu e até a próxima.